Olá, ser de luz! Eu sou a Marina, eu estou há 30 anos na Terra e esse é o Santuário da Bruxa. Esse mês de maio, a gente ainda não entrou propriamente em maio, mas a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui no canal, que a gente não fez até então, que vai ser falar um pouquinho das energias das semanas através do Oráculo das Flores. Então, a gente vai começar inaugurando isso nessa primeira semana de maio e vamos falar um pouquinho então sobre essa primeira semana, esses primeiros dias. A gente ainda tem esses diazinhos aqui no começo de abril e a gente começa maio então com o feriado e justamente nesse dia também a gente inicia o mês com uma lua minguante. Isso é muito importante para a gente entender todas as energias do mês. No dia seguinte a gente já tem um movimento de Plutão retrógrado. Plutão é aquele planeta que a gente conhece como regente de Escorpião. Ele vai falar sobre os nossos segredos, as nossas obscuridades. Então, esse movimento que ele inicia agora em maio só vai terminar lá em outubro. O que isso vai fazer com a gente? Vai fazer com que a gente reanalise, reavalie algumas sombras da nossa vida, algumas sombras que fazem parte de nós. Então é um grande movimento de revisão de algumas coisas muito profundas e que só a gente mesmo tem capacidade de olhar. Então, vou mudar aqui a câmera agora e vou fazer a tiragem então das energias dessa semana e vamos ver o que ela nos reserva. Então vamos lá, vamos começar a entender um pouquinho as energias dessa primeira semana de maio. O universo nos reserva, quais são os pontos que a gente precisa prestar mais atenção e o que a gente precisa, no que a gente precisa se dedicar mais nesse período. Vamos lá então, a gente vai falar sobre o período mais ou menos do dia 29 ao dia 5 de maio. Então, dia 29 de abril ainda, pegando um pouquinho essa sombra do dia 28, chegando aí então até o dia 4, 5 de maio, nossa primeira semana. Bom, ajustei aqui a câmera, né, gente? Primeiras vezes, tenham paciência. Vamos lá, qual é a nossa tendência ao longo dessa semana? A ideia é que o movimento retrógrado de Plutão realmente comece a interferir na nossa vida e na nossa psique. Então, a gente vai começar realmente a olhar para algumas dores e para algumas sombras. A tendência essa semana é que a nossa mente fique um pouco mais turva, fique um pouco mais difícil de distinguir os pensamentos. Então, se a nossa cabeça realmente ficar muito cheia, muito tumultuada, uma boa pedida nessa semana é um banho de hortelã do pescoço para baixo, para conseguir dar uma controlada e uma limpada nesses pensamentos em excesso. A gente tem uma tendência que cheguem boas possibilidades e oportunidades ao longo dessa semana, mas se a gente tiver com esse mental realmente muito turvo e tumultuado, a gente não vai conseguir enxergar essas possibilidades chegando, tá? A gente tem uma tendência a ser uma semana que a gente corra um pouquinho mais de riscos, mas se o nosso mental tiver tumultuado da forma como pode acontecer, é mais benéfico que a gente não tome grandes decisões importantes ao longo dessa semana, justamente porque a gente não vai ter segurança para entender qual é o futuro ali na frente, como essas decisões podem impactar logo ali nos próximos dias. É um movimento também para que a gente olhe um pouquinho para a luz que se coloca na nossa vida e para que a gente perceba de forma muito madura e muito coerente o que está vindo com esse movimento então da astrologia que a gente já sabe que nos influencia, o que está vindo para ser olhado e não se colocar em todo esse movimento que a gente reconhece como uma vítima que precisa sofrer e realmente sentir essas dores, mas olhar para tudo isso e para esses movimentos com o intuito de entender, compreender como a gente pode lidar com isso da melhor forma e como a gente pode colocar luz nesse caminho, porque esse é o princípio de tudo. Então essa é uma semana que pode ser um pouquinho mais desafiadora para algumas pessoas, mas que se a gente souber como lidar com o nosso mental e como superar esses pequenos desafios e obstáculos, a gente tem a tendência de começar a colocar luz em processos que há muito tempo a gente não colocava. Então essa é a energia, as nossas tendências energéticas para essa semana.
Eu espero que seja uma ótima semana para todos. Espero que esse vídeo tenha contribuído para a tua evolução e para a tua caminhada. Se fez sentido para ti, deixa um comentário aqui embaixo, deixa um curtir, que ajuda muito a eu fazer o meu trabalho aqui da melhor forma para você receber aí. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.